Fala galera, beleza? Igor aqui. Vou estar mostrando para vocês o racional de algumas das operações que a gente fez lá na nossa comunidade do Discord e tá explicando algumas entradas, por que a gente pegou em alguns pontos e tudo mais. Vamos lá. Algumas das operações que a gente fez foi EuroNZD, a gente pegou uma compra no EuroNZD e o viés por trás dessa compra é o seguinte. O mercado estava, obviamente, numa tendência de alta. Obviamente, numa tendência de alta, o mercado fez algumas quebras de estrutura. Traçamos a nossa Fibonacci. Aqui dentro, a gente esperou algumas confirmações, que a gente não pega logo no preço de cara, a gente tem que pegar alguns critérios, algumas confirmações e tudo mais. O mercado teve duas formas de a gente pegar, tanto alguma confirmação interna que a gente teve aqui, tanto essa confirmação no macro. Então, ambas as operações foram vitoriosas. Então, a gente pegou aqui um pouquinho mais de que 1 para 2. Essa aqui deu 1 para 2,75 e a pequena deu 1 para quase 1 para 3 aproximadamente. Então essa aqui foi bem simples, uma análise bem simples, a tendência já estava alta, então só tivemos mesmo que esperar algumas confirmações aqui. Agora já o AudiCAD que a gente pegou lá, AudiCAD, AudiCHF e o AudiCAD, vou mostrar o racional por trás delas. O AudiCAD foi o seguinte, o mercado, a gente esperou ele fazer uma varredura de liquidez aqui atrás, lembrando que o nosso operacional é mais voltado ao swing trade. Pode ser que algumas operações a gente faça no intraday, mas nunca a gente foca no day trade em si, até porque day trade não funciona. Então vamos lá. A gente notou que essa região aqui era uma região de resistência, essa região como um todo. O preço, ele reagiu a essa região, deixando uma nova estrutura, e dessa estrutura ele fez uma quebra de estrutura. Então, dando para a gente outras confirmações. Fez uma quebra de estrutura. O que a gente fez? A gente traçou a nossa ferramenta de Fibonacci, esperou nas confirmações aqui dentro. O mercado deixou as confirmações que a gente estava esperando. A gente vendeu. Stop. Alvo. Operação que deu 1 para 2 aproximadamente. O que significa esse 1 para 2 para quem ainda não sabe? Por exemplo, se você arriscar 100, você vai ganhar 240. Em tese é isso. Mas nosso risco-retorno, nosso RR, gira em torno de 1 para 2,5, nunca menos que isso, a 1 para 3, essa média. Está numa média bem favorável, algo muito bom. E com esse risco-retorno a gente só precisa ter na faixa de 45% de margem de acerto e dá para ganhar muito dinheiro. Então vamos lá, continuando. Então esse foi por cima o racional do AudiCAD. Outra operação que a gente fez foi o AudiCHF. Foi muito bonito, que foi o seguinte. Praticamente quase o mesmo viés do AudiCAD que eu acabei de mostrar. Essa região a gente notou que seria uma região de resistência. Essa região aqui como um todo. Não é nada daquela besteira de order block, de FVG, nada dessas coisas do tipo não. É uma resistência em si que a gente notou que era. A gente tem alguns critérios para isso. Então a gente esperou que o preço fizesse uma varredura de liquidez pelo formato que o preço estava voltando com muita força. Então para a gente não faz sentido, a gente tem que aguardar. Então o preço fez uma varredura de liquidez, voltou quebrando uma estrutura. Então ele deixou uma estrutura, deixou algumas estruturas, ele varreu a liquidez, quebrou a estrutura de volta. A gente traça a Fibonacci, pega a venda. Então teve gente na comunidade que pegou essa primeira venda aqui. O que o preço fez? Continuou a tendência de queda, deixou as confirmações para a gente. Então ele fez uma nova quebra de estrutura. A gente traça a Fibo início do movimento até o fundo. E pegamos essa venda aqui também. Então a gente pegou duas vendas no AudiCHF. Então mais 2 wins aqui. Então ao todo dessas operações já foram 4 wins. Lembrando que a nossa comunidade não é sala de sinais. A gente não tem sala de sinais. A gente tem uma sala de sinais, a comunidade onde os membros têm acesso ao treinamento. E depois do acesso ao treinamento, eles têm o acesso à nossa comunidade do Discord, onde a gente troca análise entre si, mas nunca no critério de entra nesse ponto, sai nesse ponto. Porque se você precisa disso, é sinal que você não já aceitou para você mesmo que você não sabe operar e não quer operar. Aqui, o que a gente fez? A gente saiu antes dessa operação. A gente saiu aqui por quê? Porque o mercado ele poderia fazer isso daqui. Foi algo até que eu falei
numa aula. Numa aula não, num videozinho explicando. Que foi o seguinte. Deixa eu até mutar aqui. Cadê? Onde a gente fez a operação aqui, ó. Exatamente isso. Da forma que o preço veio, ele ia parar nessa região, ele ia voltar e descer. Então a gente optou por sair antes dessa operação do que esperar esse movimento que ele iria voltar para continuar descendo. Que foi exatamente o que ele fez aqui, ó. Exatamente. Então essas visões aqui você também aprende no treinamento lá da comunidade. E outra operação que a gente pegou, deixa eu confirmar. Teve o USD Japão e o Euro AUD, bacana. O USD Japão foi o seguinte, esse USD Japão foi na semana passada durante a aula em grupo. Toda semana a gente faz aula em grupo. Foi o seguinte, ele estava tocando numa região de resistência, a gente esperou ele fazer a varredura da liquidez, a quebra de estrutura, por mais que a tendência estava de alta, no diário, o candle diário ele ainda não tinha formado mínimas, então eu notei que aqui a gente poderia pegar essa venda, mirando até este fundo aqui, não mais do que isso, porque a tendência ainda estava de alta. Então essa operação foi bem rápida, foi um bem rápido aqui, deu 1 para 3, foi uma operação tranquila, a gente já pegou num ponto bom. E a outra entrada que a gente fez nessa semana foi esse Euro AUD. O Euro AUD foi o seguinte. O mercado, ele já tinha mostrado pra gente que ele tinha invertido a tendência. Ele estava na tendência de queda, ele mostrou pra gente que inverteu para alta. Isso aí a gente ensina lá também, como que faz para ver as mudanças de tendência, identificar e tudo mais. Então, ele fez uma quebra de estrutura. Na nossa região, o que a gente faz? A gente tem duas formas. Do jeito que ele chegou com muita força e para a gente não faz muito sentido pegar as operações aqui. Então a gente esperou algumas confirmações internas. Entre elas foram, a gente pegou, deixa eu virar aqui para o H1, a gente pegou uma compra aqui do H1, que logo depois ela deu stop, só que nesse meio termo a gente pegou uma outra compra aqui, ó. Uma compra aqui e saiu aqui. Então essa operação aqui, ela pagou 1 para 3 aproximadamente. 1 para 3, só que a gente perdeu uma aqui, comprada aqui, que ele estopou aqui. Então menos 1. Então, mesmo assim, a gente ainda ficou com 1 para 2 de lucro. Ou seja, nessa primeira operação, em exemplo, a gente teria ganhado 300, perdido 100 nessa outra aqui. Então, 1 para 1, a gente ainda fica com 200 de lucro. E essa operação, a outra do macro, onde a gente está comprado aqui, com stop aqui, a gente ainda está na operação, porque ó, ela só tocou direitinho, o nosso stop ficou um tiquinho de nada abaixo. Então, quase pegou a nossa operação. Mas pelo formato que ele está indo, provavelmente vai continuar subindo agora. Só veio tentar pegar uma liquidez dessa região e vai continuar subindo. Então, é outra operação que a gente ainda está posicionado. E no momento, acho que só isso foram as confirmações do Euro AUD e tudo mais. Exatamente. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a comunidade, só me mandar mensagem aí. E é isso daí. Valeu!